Bom dia, família. Bom dia aí, povo de Deus, irmãos e irmãs, família do Senhor. Bem-vindos aí a mais um começo de semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Ronaldo, César, alegria a gente estar junto aí. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Grande privilégio, uma honra mesmo a gente poder começar essa semana juntos, amém? E aí, Mateus, tudo bem em casa aí, meu irmão? Graças a Deus. E a gente poder lançar, né, assim, os olhos sobre os princípios, os fundamentos que determinam, que consolidam, que estabelecem bons começos, né? E bons fundamentos. Esse é o segredo. A sabedoria de Deus, né, está em ouvir e colocar em prática. E quem ouve e coloca em prática, né, vai estabelecer processos bem firmados, bem sucedidos. César, meu irmão, feliz Dia dos Pais aí, viu? Graças a Deus, grande privilégio. Parabéns, isso mesmo, parabéns a todos aí pelo Dia dos Pais. Hoje é o primeiro dia da semana e muito especialmente é Dia dos Pais. A gente quer cumprimentar todos aí, né? Todos. Então, parabéns aí a todos, que seja um tempo mesmo assim de revelação. A gente quer compartilhar um pouco sobre isso, sobre essa questão da paternidade de Deus, né, o espírito da adoção. A gente já tratou isso aqui algumas vezes, mas hoje de forma muito especial, inclusive logo mais nós vamos ter a participação aí de um convidado muito querido, um irmão assim, muito querido mesmo, né, vai estar participando com a gente. Eu vou fazer um mistério aqui até chegar a hora dele participar com a gente. Então, muito bom a gente poder começar essa semana nessa perspectiva e fundamentar bem os processos de Deus na nossa vida, né? Começar a semana por princípios, fundamentos essenciais. Amém? Então, um bom dia para todo mundo aí. O pessoal já está chegando e se agregando aí, né, se encontrando nesse tempo muito especial. Vamos ter uma palavra de oração e colocar diante de Deus mesmo nosso coração, para que o Espírito Santo ministre, revele virtude e nos coloque aí, né, sobre um fundamento sólido, né, sobre rocha firme. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que os nossos pés sejam firmados. Essa é a oração de Paulo. Fundados e arraigados em amor. Graças a Deus. É aí que nós estamos fundados, estabelecidos, né? Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma semana que começa. Obrigado porque hoje, muito em especial, nós comemoramos o nosso país, o Dia dos Pais, que o nosso espírito realmente se mova nesse aprendizado, nesse entendimento da paternidade, da identidade do Senhor, transmitida, estabelecida em nós, a um só Pai, e nós recebemos da parte do Senhor esse entendimento de paternidade pelo Espírito da adoção, em nome de Cristo Jesus, que nós queremos que nesse tempo de aproximação, de entrarmos à Tua presença com ousadia, nós sejamos ministrados, ensinados, transformados, orientados. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nossos olhos sejam iluminados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu estou aqui devidamente preparado para o Dia dos Pais. Essa camiseta muito legal que eu ganhei do meu genro, da minha filha,
Renan e Lídia, Valentina, né? Então, pai para toda obra, né? Então eu já estou aqui, já levantei uniformizado aqui. Ô Rafa, que saudade de você, menino. Um abração aí, viu, para sua casa, parabéns por esse dia, graças a Deus. Muito bom. Eu vou tirar aqui os comentários, uma alegria, um privilégio, recebo aí, né, os cumprimentos de todo mundo aí, muito bom, é uma honra. Então, a gente quer compartilhar hoje sobre algo assim desafiador para a nossa vida, que tem tudo a ver com essa questão da paternidade, né? Esse é um princípio implicado no entendimento, na vocação da paternidade, até porque a gente vai ver aqui que quando a gente não entende isso, a gente pode gerar uma certa orfandade, né? Então, é o episódio da unção do rei de Israel, né? Deus se aborreceu de Esaú, Deus se aborreceu de Saul, e Saul era um rei segundo os olhos, né? O Saul era um rei segundo os olhos, a perspectiva. Então, às vezes na vida, Deus vai nos dar aquilo que a gente pede, para a gente entender que não é aquilo que Ele quer nos dar. Amém? Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida só para a gente desencanar, né? Então, às vezes Deus permite na nossa vida algumas obviedades e Ele, como bom pai, Ele deixa que às vezes algumas coisas aconteçam, como o pai do filho pródigo, né? Ele foi lá e pediu, e o pai dele deu. Deu para acelerar o desapontamento dele. Então, às vezes, Deus dá certas coisas, permite certas coisas na nossa vida, mesmo sabendo que aquilo não vai funcionar, mas é para que aquilo possa gerar no nosso coração uma transformação para o que o Deus de fato quer dar. Amém? E é o que acontece aqui, né? Então, o povo pediu um rei, Deus deu lá, permitiu que fosse Saul, e a característica de Saul é que ele visualmente, o Saul era o cara. Então, visualmente, Saul era tudo aquilo que a gente imagina que um rei precisava ser. Ele é alto, forte, caçador, lutador, valente, né? Um gigante. Então, Saul era um homem que impressionava os olhos, né? E aí ele desagradou, ele foi para um viés assim de poder, de totalitarismo, de individualismo, de obsessão. E aí Deus mandou o Samuel ir lá e ungir outro rei. E aí, olha o que Deus fala para o Samuel: até quando você terá pena de Saul e eu o rejeitei como rei de Israel? Até quando a gente vai nutrir certas coisas na nossa vida por puro sentimentalismo, né? Então Deus quer tratar isso. Então Deus mandou o Samuel lá na casa do Jessé para ungir um outro rei. E a palavra de Deus diz que agora ele vai ungir um rei segundo o seu coração, o coração de Deus. Então às vezes nós estamos ungindo, né? Nós estamos dando poder, estamos dando autoridade àquilo que corresponde nossas expectativas, nossas impressões, nossos sentimentos, e Deus quer de fato estabelecer aquilo que é segundo o seu coração. E nós temos que saber fazer essa mudança na nossa vida, né? Até que ponto nós vamos ter pena, até que ponto nós vamos ser complacentes, até que ponto nós vamos nutrir sentimentos, né, assim, ruins, mal gerados, mantendo realidades na nossa vida que de fato precisam ser removidas para dar lugar àquilo que de fato Deus quer estabelecer de maneira madura, consciente, própria. Então, ele foi lá na casa do Jessé, chegou lá, então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Samuel foi lá. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante de Deus o seu ungido. Então os filhos de Jessé foram reunidos. Então, quando o Jessé ficou sabendo
que o Samuel ia lá, e a possibilidade é que ele fosse ungir um novo rei para Israel, de novo, esses homens colocaram diante de Deus suas obviedades. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque a gente tem um princípio aqui, né? Então, às vezes, a gente gera, a gente concebe, a gente estabelece a partir daquilo que é a obviedade, aquilo que é o aparente, né? Então, e aí a gente vai construindo a partir disso. Mas quando chegou lá, ele falou: olha, não é ele. E o Samuel estava seguro, né? O Samuel olhou e olha, Samuel é um profeta de Deus, Samuel é um homem que ouve Deus. Então, mesmo a gente numa condição de ser profeta, de estar lá, homem de Deus, não tinha nada de errado, né? Mas só que o Samuel era um profeta ainda movido de era movido muito a sentimento ainda. E Deus queria tratar isso, tanto é que ele diz: até quando você vai ter esse sentimentalismo, né? E aí o Deus falou para Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Então, de novo, essa questão da altura, né, do agigantamento, daquilo que para nós parece ser o maior, o mais forte, né, o mais capaz, o mais competente. Então, muitas vezes nós estamos estabelecendo a nossa vida e Deus está corrigindo isso. Ele está dizendo: olha, a autoridade, eu quero colocar a autoridade não naquilo que você entende como expressão de poder. Então Deus não trabalha essa relação poder-autoridade. Deus não está dando autoridade a quem tem o poder. Deus está dando poder a quem tem autoridade. Vou repetir devagar: Deus não fica dando autoridade a quem tem o poder. Isso é a gente que faz. É por isso que muitas vezes nós estamos dando autoridade na nossa vida àquilo que tem poder e depois nós sofremos as consequências equivocadas desse poder. Sendo que a gente deveria ir dando poder àquilo que tem de fato autoridade. Então Deus está ungindo a partir de um princípio de autoridade, e aí então ele está dando poder. E ele diz assim: então não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a gente quer compartilhar hoje sobre o princípio do invisível. O invisível é um princípio. E às vezes nós não estamos entendendo essa questão de ter olhos para o invisível, para estabelecer a partir daquilo que não se vê. Então muitas vezes nós temos pressa de estabelecer a partir do que se vê, seja pelo poder, seja pela necessidade. Então a gente tem uma tendência de dar às pessoas o que elas pensam que precisam, ou que elas obviamente aparentam como necessidade. Então nós temos uma tendência de resolver problemas, e não de dar direção, e não de orientar. Então muitas vezes a gente está mais ocupado em resolver do que em orientar. Paulo tinha um problema visível, sensível, óbvio. Ele tinha um espinho na carne. E ele clamou a Deus para Deus remover o espinho. Mas aí Deus não removeu o espinho para curar o Paulo. Então muitas vezes Deus não vai nos sarar para poder curar. E aí nós estamos achando que a gente só vai ser curado quando for sarado. Por quê? Porque a gente não entende o princípio do invisível. Isso é tão forte que Jesus diz assim: eu fui ungido, o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar uma boa notícia. E essa boa notícia que ele está proclamando é que ele proclama liberdade ao cativo. Então ele remove o cativeiro, ele dá vista aos cegos e ele põe em liberdade os oprimidos. Então a liberdade não está apenas em ter o problema resolvido, se nós continuamos cegos. Então Jesus resolve o problema, porque ele declara que agora o que nos escravizava está derrotado. Mas se nossos olhos não forem iluminados, nós não vamos ser conduzidos à liberdade e vamos continuar sendo oprimidos pelo que é aparente. Então Deus estava removendo Saul. A questão Saul está resolvida, porque agora Deus vai ungir um novo rei.
Mas se os nossos olhos não forem iluminados, mesmo tendo sido libertos, nós vamos continuar oprimidos. Então muitas vezes eu estou querendo resolver a questão do cativeiro, mas não estou conseguindo resolver a questão da opressão. Muitas vezes eu tenho muita coisa lá resolvida, ou seja, aquilo que era o cativeiro está resolvido, mas eu continuo oprimido. Então eu sou uma pessoa declarada livre, vivendo como se não fosse. Por quê? Porque os olhos não foram iluminados. A palavra de Deus diz que essa iluminação dos olhos está na relação que eu tenho com o outro. Então muitas vezes eu não estou conseguindo ver os invisíveis de Deus, porque eu não tenho olhos para ver o outro segundo o seu invisível. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. É impressionante o tanto que isso é uma dificuldade para nós. Cada vez mais eu tenho conversado com pessoas e percebo o tanto que isso é um problema mais grave do que a gente imagina. Então a gente qualifica as pessoas pelo que é óbvio delas. Então é recorrente. Nós temos dificuldade de chamar o outro de irmão porque ele não se parece como irmão. Então eu tenho que esperar que ele tenha aparência de irmão para ter coragem de chamá-lo de irmão. Então eu não estou tratando ele a partir do invisível. Eu não estou vendo ele a partir do coração. Eu estou vendo ele a partir da sua aparência. E aí a gente julga de acordo com a aparência, é o que Deus está dizendo. O ser humano julga pelo exterior. Então, quando Deus está tratando a minha relação com o meu irmão a partir do seu invisível, é para que eu me relacione com Deus a partir do seu invisível, também não a partir do seu aparente. Essa foi a dificuldade, porque as pessoas queriam se relacionar com Jesus a partir do seu aparente, e não a partir do invisível que ele veio para revelar. O que era invisível a respeito de Jesus e que ele queria revelar? Que ele é filho de Deus e que nós somos filhos de Deus. Mas por conta da aparência, né, então como Jesus não veio em poder, mas veio em autoridade, então quando Jesus manifestava poder, as pessoas estavam com ele, porque talvez ele seja o filho de Deus. Mas quando Jesus abdicava do seu poder, as pessoas o rejeitavam, porque então certamente ele não é filho de Deus. Então isso Jesus vem trazer para iluminar os nossos olhos. Que enquanto Jesus multiplicou pão, curou enfermos, ele fez o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, quando ele fez o paralítico andar, então quando ele acalmou o mar, então ele era glorificado, ele era exaltado, ele era o bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque agora ele está assumindo uma aparência de poder, então talvez com essa aparência ele seja filho de Deus. Mas quando ele vai para a cruz e é humilhado, e é morto, e é sacrificado, e ele não resiste a isso, mas ele espontaneamente se entrega a esse sacrifício, então ele é rejeitado, ele é traído. Então quando Jesus não manifesta o seu poder, ele é traído, porque nós ainda tratamos Jesus e consequentemente tratamos a Deus a partir do seu aparente. Por isso que nós temos mais apego a Jesus como expressão de poder do que a Cristo como expressão de afeto e de amor. Nós queremos ser salvos por Jesus, mas não queremos ser orientados por Cristo. Vou repetir, vou falar devagar. Nós queremos ser salvos por Jesus, pelo poder que Jesus tem de operar milagres, mas não queremos ser imitadores, orientados por Cristo, porque isso implica sacrifício, isso implica ver o outro fora da sua aparência. Então a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, porque pela fé nós entendemos que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. De modo que a nossa fé não se sustenta naquilo que é o aparente, naquilo que é o visível. Porque o aparente se desfaz, mas ainda que as formas aparentes se desfaçam, ainda que o visível diante de nós se desfaça, se corrompa, o nosso homem interior, o nosso visível, ele se fortalece, ele se renova. Então nós somos chamados, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós somos alcançados por Deus a partir do visível e do visível. Então como nós estamos cegos,
Jesus foi lá e apresentou para nós o visível do visível. Ele começou a tratar com a gente na nossa imaturidade, na nossa carência. Então ele operou sinais e maravilhas, ele operou prodígios, porque ele precisava conversar conosco a partir do visível do visível. Mas aí ele foi nos conduzindo para o invisível do visível. Então nós vimos o seu poder e agora ele está nos chamando para a sua glória. Amém? Então há uma transição aí. E agora eu tenho que transicionar com Jesus esse poder para a autoridade, para a glória. Então ele começou visível do visível, né? Aí ele veio do visível do invisível, até que ele nos introduz no invisível do invisível. Aquilo que, se não for pela fé, se não for numa relação íntima com Deus, não será visto. Para que agora a gente possa se tornar o visível do invisível. Porque agora nós conhecemos o invisível do invisível, ou seja, a gente foi lá e conheceu o amor de Deus, sem nunca tê-lo visto. Por isso Deus diz o seguinte: se nós não tivermos uma boa relação com aquilo que a gente vê, como é que nós vamos ter uma boa relação com aquilo que a gente não vê? Por isso que esse princípio do invisível é fundamental na nossa relação com as pessoas. Porque Deus diz o seguinte: se você vendo o seu irmão, e ele sendo o seu irmão, e você, ao vê-lo, não o percebe como irmão, então você apenas o enxerga na sua necessidade, mas não o vê na sua identidade. Então, às vezes, eu enxergo a pessoa, avalio a pessoa pela sua aparência, mas não o vejo na sua verdadeira identidade. E se eu não me movo, se eu não tenho com ele uma relação invisível do invisível, ou seja, se eu não vejo ele como irmão e não apresento para ele o irmão que ele não vê, então ele é o irmão que até então não foi visto e eu sou o irmão que ele ainda não vê. E aí nós nos encontramos nesse invisível e eu entrego para ele uma expressão visível desse invisível. E ele é iluminado, eu sou a luz da escuridão dele. Ele não é, deixa Deus ministrar o nosso coração, ele não é a recompensa do meu esforço, ele não é a contrapartida da minha expectativa. Nós precisamos parar de enxergar as pessoas como contrapartida do meu esforço, como recompensa da minha realização, como suprimento da minha necessidade. Eu não posso ver a pessoa e enxergá-la como suprimento da minha necessidade, como contemplação da minha expectativa, porque quando eu olho para uma pessoa e vejo essa pessoa como contemplação da minha expectativa e como suprimento para a minha necessidade, eu estou tratando essa pessoa no visível do visível, porque eu estou projetando para ela aquilo que é o visível do meu visível, a minha necessidade, a minha carência. É isso que estava acontecendo aqui na casa do Jessé. De novo esse povo estava indo do visível para o visível. Projeção de expectativas, suprimento de necessidades, compensação dos seus temores. E Deus vai nos levar para uma outra dimensão. Então, se eu não ver o irmão, e a palavra de Deus diz, se você não vê o seu irmão e perceber nele a sua oportunidade, a sua responsabilidade de entregar para ele o seu invisível, então é porque você ainda não conhece a Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão, que ele tem a oportunidade de ver, como é que ele vai amar a Deus, que é totalmente invisível? Então, se eu não consigo, se eu ainda trato as pessoas no visível do visível, e não aceito o desafio de tratá-las como visível do invisível,
Como é que eu vou me relacionar com o invisível do invisível? Sendo que, na verdade, as coisas aparentes elas são passageiras, elas são temporárias. Então, às vezes, eu estou vivendo uma mentira. Muitas vezes o meu relacionamento com Deus ainda é um relacionamento sem revelação. É um relacionamento intuitivo, é um relacionamento movido de pena, de complacência. Até quando a gente vai viver da pena? Nós não temos que ter pena das pessoas, nós temos que conhecê-las no seu invisível. Amém? E deixar de projetar para elas nossas incongruências, nossos equívocos. Né? Por isso que Paulo, ao orar pela igreja de Éfeso, disse: agora eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então nós precisamos ser iluminados para que os nossos olhos possam ver o invisível do invisível e a gente possa então ser o visível do invisível para um mundo que hoje está cego pelo visível do visível. Há uma cegueira. Então talvez não são as pessoas que têm defeitos. Nós é que somos cegos. Amém? Às vezes a gente ainda é cego. E por isso eu queria convidar agora um amigo com quem eu tenho toda a liberdade para falar sobre isso. Eu convidei ele para estar com a gente. Hoje a gente vai estender um pouquinho, porque afinal de contas hoje é Dia dos Pais. Me manda aí um alô, pedindo para entrar aí. E eu vou te convidar para entrar na conversa aqui. Meu amigo Biel. Biel, você está aí? Manda aí um alô aí, pedindo para entrar. Pede para participar da conversa aí, porque é só desse jeito que eu sei fazer. Pronto, tá aqui, vê a solicitação. Eu mandei aqui. Opa! Ê, Biel! E aí, tudo bom? Meu amigo querido! Feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais, Biel. Você é para mim a personificação desse Dia dos Pais, que nos trouxe, né, esse espírito de adoção. Uhum. E o Biel é um amigo muito querido que veio curar nossa cegueira, né? Uhum. Então, viu, Biel, eu quero dizer que você ilumina os nossos olhos e nos fez e nos faz ver o que antes era invisível aos nossos olhos. Então, às vezes as pessoas pensam, né, que o outro tem um problema e na verdade a gente é que é cego, né, Biel? Pois Então, é. como você tem toda a liberdade para falar sobre isso, você tem muita maturidade, eu até te chamei porque você uma vez fez um texto muito forte, muito legal sobre as diferenças, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aí sobre esse desafio, né? Das pessoas, de você conseguir entregar seu coração até atravessar a cegueira, né? Às vezes as pessoas olham para você como cegos, né? É. E aí leva um tempo. Conta aí um pouco para a gente assim, o que tem sido a sua vivência e o seu esforço, né, para iluminar os olhos, para trazer visão a um campo que era totalmente invisível, né, para muita gente. Uhum. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu tenho 14 anos e com 8 anos eu e minha família começamos uma campanha de combate ao preconceito às pessoas com nanismo, que é uma deficiência com a qual eu nasci, né? Eu nasci com a condroplasia, que é o tipo mais comum de nanismo, dentre os quase 500 tipos que a medicina já conhece. Então, e desde cedo, meus pais já. Desde cedo não, mas desde quando eu percebi que eu tinha nanismo, que eu entendi que eu tinha nanismo, que eu fui até meus pais para eles explicarem o que que era, que foi ali com 6 anos, meus pais sempre me apoiaram muito e sempre me deram muitas dicas, né, de como lidar com isso. Para quem não sabe, o nanismo
É uma deficiência física, é uma condição genética que provoca baixa estatura, então é o famoso anão, né, que todo mundo conhece. E aí crescendo, vi muitos olhares nas ruas e as pessoas às vezes cochichando uma para outra é, e olhando para mim ou apontando para mim. Ou então fazendo alguns comentários do tipo, ah, você é anão? Ou ah, por que você é assim? Ou quantos anos você tem? Né? E meus pais sempre me ajudaram a encarar aquilo não com uma naturalidade, mas assim, com calma, com paciência, né? Porque muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes, as pessoas fazem esses comentários, como você falou, né? Porque elas são cegas, ainda estão cegas em relação àquilo. Não é por é, maldade, não é sempre, né, por maldade, mas muitas vezes é porque elas não sabem nada sobre o assunto, e o olhar para o diferente é instintivo do ser humano, né? Você olhar para alguma coisa que você não conhece ou para alguma coisa que é diferente é instintivo, né, para todas as pessoas. Então eu sempre cresci tratando os olhares, esses comentários, tranquilo. Quando alguém olhava para mim de um jeito estranho, eu não me sentia ofendido. Depende também, né? Às vezes também tem casos e tem situações e situações. Você falar que ele estava olhando para mim, é um bullying, eu não acho que é. Agora, se ele falar, ele xingar de tudo quanto é nome, fazer piada, aí isso é, claro. Mas eu sempre lidei com tranquilidade, né, nessas situações. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade de encarar olhares e comentários que nem eu tenho. E dentro do Somos Todos Gigantes, né, que como eu falei, a gente criou quando eu tinha 8 anos, então vão fazer 6 anos ou 7 anos, não sei direito, mas que a gente tem esse movimento. Dentro do Somos Todos Gigantes, a gente sempre busca tanto fortalecer o lado emocional da pessoa com nanismo, quanto espalhar a informação para que a sociedade consiga enxergar a pessoa com nanismo. Porque foi uma coisa que eu falei, inclusive, toda semana a gente tem um encontro semanal dentro do Somos Todos Gigantes, que é o Momento INN, né, que é o Instituto Nacional de Nanismo, que a gente está criando agora. E aí, umas 2 reuniões atrás, eu falei que a sociedade não conhece a pessoa com nanismo. Ela conhece o anão, né? O cara que vai lá para ser zoado das mais diversas formas possíveis. Então, É isso, né? Acaba que também é uma visão sobre a pessoa, é o visível do visível dela, né? Ela sim. acaba não sendo tratada com dignidade, porque ela mesma se posiciona como um ser, né? Uhum, Ela passa a ser um ser anão, né? Aí ela é um ser pequeno mesmo, porque ela uhum, ficou naquele lugar e não trabalhou os seus invisíveis, né? Então, muitas vezes essa. E aí é também um problema grave, porque às vezes a gente vai do escárnio, né, do desrespeito, também à dó, né, à pena, que era o caso. Então, esse texto aqui do Samuel, aqui, né, essa luta interior do Samuel, é muito legal para tratar disso, porque ele vai desses dois extremos, né, a veneração do que deu certo e depois a dó e a pena do que aparentemente deu errado. Então, uhum, o Saul foi venerado e depois o próprio profeta que ungiu ele como rei, porque ele era grandão, ele era o maior de todo mundo. Então, primeiro o Saul foi ungido porque ele era maior do que todo mundo. A Bíblia diz que a cabeça dele, o ombro dele dava no coco das pessoas. Então, ele era mais alto do que o mais alto, né? Então, ele era o grande, o gigante. Foi ungido por causa disso. Aí, depois que ele começa a dar errado, as pessoas começam a ter dó. Então, aí agora, e aí a gente vai desse extremo, porque também é muito difícil, né, Biel? Eu acho que fere tanto quanto desrespeito
a complacência, aquela dó, assim, aquela, né, aquele tratamento assim, quase protetivo, não é verdade? É verdade. Eu aprendi muito com a Mirella, né, a psicóloga, que está sempre com a gente dentro do Somos Todos Gigantes também. Inclusive, se ela estiver assistindo isso aqui, um beijo, Mirella. E sobre A essa questão Mirella da tá dó, né? casadíssima agora Pois já. é, É pois é. poderosa lá. É, Coisa maravilhosa. A gente ama muito a Mirella mesmo. pois é. Sobre essa questão da dó, né? Que inconscientemente, quando você vê uma pessoa com dó de você, mesmo que ela não expresse, né, não fale, ah, tadinho, mas só o olhar já dá para entender. E isso te enfraquece, né? Você fica pensando que vem na sua cabeça que, não vou conseguir então, não, eu sou um coitadinho. E é isso que acaba te destruindo, porque a dó é um dos piores sentimentos que alguém pode ter, especialmente quando é uma dó de si mesmo. É, Porque tanto se a você tem. veneração quanto a dor acabam sendo expressões da obviedade. Sim, Então, você venerar a pessoa porque ela é aparentemente forte e ter dó dela porque ela está aparentemente frágil, é o visível do visível. E isso não está ajudando ninguém, né? Então, é o grande desafio da gente perceber o outro na sua invisibilidade, né? Aquilo que não é o óbvio dele e que uhum, precisa ser conhecido, e é o que Deus de fato quer ungir. Então, na verdade, Deus quer colocar unção aquilo que o representa. E o que representa Deus na nossa vida não é o visível, né? Ele quer nos tornar uma expressão visível daquilo que são os atributos invisíveis. Eu pedi para você vir aqui exatamente no Dia dos Pais, porque isso tem tudo a ver com adoção, né, Biel? Porque, assim, a mãe é a mãe, né, Biel? Então, independente do tamanho que você tivesse, qualquer coisa, a Ju carregou você no ventre, você é carne da carne dela, tem todo esse aspecto. Mas eu creio também que, apesar de você ter tido essa mãe fantástica, né, que um ventre que te concebeu, te acolheu, que nunca te rejeitou e que estava ali, né? Então você teve um berço fantástico, porque a gente conhece o coração da sua mãe. Sua mãe é uma das pessoas mais hospitaleiras que eu conheço, né? Às vezes é, ela é meio agitada e ela quer tudo assim na excelência, mas ela é acolhedora, ela sabe receber e se esforça para ser hospitaleira. Então não tinha dúvida que Deus preparou para você essa mãe acolhedora. Mas eu creio também que o que fez muita diferença no seu processo foi a adoção do seu pai, né? Porque aí sim, aí a paternidade é o invisível, né? Porque a paternidade é exatamente aquela semente invisível que foi colocada lá. Então, o pai só é pai pelo invisível. Eu até costumo dizer que todo pai só é pai porque crê. Então, esse é o aspecto da fé, né? Todo pai tem que crer. A mãe sabe, mas o pai crê. Então, essa relação sua com o seu pai, que eu acompanhei tão de perto, e que às vezes não foi a sua relação com o seu pai, às vezes foi até mais desafiadora que com a sua mãe, né? Porque sua mãe te abraçou, acolheu, mas depois você teve que crer no amor do seu pai, né? E eu acompanhei o esforço do Marlos em deixar claro para você que ele o adotara, independente do que fosse, ele era de fato e é de fato seu pai. Não é verdade? Eu acho que isso é uma coisa que tipifica, né? Tem que passar por essa adoção, né? sim, exatamente. O apoio assim como qualquer outra família ou qualquer outra pessoa, os pais são uma parte muito importante nessa, principalmente no lado emocional, né? A mãe, principalmente, porque a mãe sempre tá lá e acolhe, ô meu filho, eu te amo, não sei o quê. E o pai para preparar para a vida mesmo, né? O pai é aquele que, machucou, não, tenta de novo que você vai conseguir uma hora, né? E é muito importante isso. Graças a Deus eu tive uma boa relação com meu pai sempre, sempre fui parceiro dele, a gente ia para os estádios juntos para assistir jogo do Goiás e ia aqui em casa a gente era sempre companheiro, ia jogar futebol junto, ia sempre quando eu tinha e aí quando eu fui crescendo e fui tendo dúvidas
chegando na adolescência, eu sempre pude contar com ele para tirar essas dúvidas, para esclarecer um pouco mais, né? E não só sobre o nanismo, né? Não só sobre o fato de eu ter nanismo, mas sobre questões é, normais, cotidianas da adolescência, que é uma fase que você passa por muitas mudanças. Então, eu acho que esse apoio é fundamental e essa adoção é fundamental. Dentro do Somos Todos Gigantes, a gente acolhe muitas famílias, nosso foco é em famílias mesmo, é em trabalhar essa o apoio, né, familiar. E a gente sempre ouve casos de pais que abandonaram o filho por ele ter nanismo, ou de pais que não são tão presentes, ou de pais que estão meio assim, ainda meio que em luto, né, pelo filho ter nanismo. E a gente sempre tenta, dentro do movimento, sempre tenta é, reunir, né, reintegrar Eu os creio que é pais. isso mesmo, a palavra você até já usou aí, né? A adoção, né? Porque É, dentro da sua casa todos tiveram que se adotar, né? sim, Então, seus pais, apesar de serem seus pais biológicos, tiveram que te adotar, você teve que adotá-los, depois você adotou seus irmãos, que também te adotaram. Então, é uma casa que fala de adoção e hoje, de forma bem precoce, por isso que eu quis chamar aqui, porque você é um dos pais mais jovens que eu conheço e solteiro. Está todo mundo pilhado aí, eu fico vendo a pressão que você recebe aí e o pessoal fica te apertando. Ei, Biel, já beijou? Tá namorando? Quem que você está apaixonado? Você trata isso com muita elegância, né? Como é próprio do seu pai. Seu pai é um cara muito elegante, você tira de letra essa pressão aí. Mas hoje você acabou, de forma bem precoce, se tornando pai de muitos filhos também, né? Porque você acaba que é uma referência para muitos irmãos, gente até mais velha que você, porque a grande sequela da obviedade, a grande sequela do mundo óbvio é a orfandade, né? Então, num mundo de obviedades, nós estamos gerando filhos órfãos. Então, graças a Deus, porque você não se rendeu às obviedades, sejam para enaltecer, sejam para se compadecer, mas você assumiu de maneira bem precoce essa vocação de ser luz para os nossos olhos, para todos. Então, é a que eu estava dizendo no começo, né? Não é a pessoa no seu problema, é a gente na nossa cegueira, né? Então, a gente aqui é cego. Jesus não veio. Quando ele reúne todas as enfermidades, ele reúne todas as enfermidades na principal delas, o cego. Né? Porque o pecado cegou os olhos do nosso entendimento e ele veio iluminar. Então, num certo sentido, todas as patologias, todas as diferenças, todas as necessidades, todas as enfermidades seriam todas curadas. Bastava que os nossos olhos fossem iluminados, bastasse que a gente não fosse cego. Então, se a gente deixar de ser cego, está tudo resolvido, né? Então, olha, muito obrigado e obrigado porque você representa tão bem para todos nós, para toda a sua família, esse espírito de adoção, a forma como você se permitiu ser adotado, mas principalmente você assumiu a responsabilidade de adotar a todos e hoje é uma família que não dá nem para contar. E aí a gente foi vendo lá, né, que mais grave do que a estatura, né, de quem tinha nanismo era a orfandade das suas famílias. E isso está no texto aqui de 1 Samuel, porque, na verdade, quem não chamou Davi para a cerimônia foi o pai dele. Então, acaba que o Davi, por não ser de grande estatura, né, e parece que isso era uma coisa recorrente na vida do Davi, o Davi estava sempre enfrentando problema porque ele não era autossuficiente. Então, porque ele não era autossuficiente, eles não queriam ungir ele rei, porque ele era autossuficiente, eles não queriam deixar ele vencer o gigante, porque ele não era autossuficiente, o gigante o desprezou, e vai por aí. Então, e isso, o Davi estava vivendo essa orfandade, porque o próprio pai dele, até então Samuel tem que perguntar aqui, por acaso você não tem mais nenhum filho, né? Então, aí ele,
Eu estava esquecendo, tem o Davi. Então, às vezes, essas obviedades fazem com que a gente acabe se tornando distraído e não dê atenção àquilo que realmente conta. Então, falar sobre o princípio do invisível ajuda a gente a ter esse espírito de adoção no Dia dos Pais. Meu irmão, muito obrigado. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí, fica à vontade. Alegria sempre falar com você. Eu que agradeço. Foi uma honra participar da live. É muito importante, né, essa questão do espírito de adoção, realmente. São coisas que a gente sempre busca trabalhar dentro do Somos Todos Gigantes e eu acho que tem que trabalhar na vida. Não importa se o filho tem nanismo ou tem alguma outra diferença, ou não também, às vezes não tem diferenças, às vezes é, não tem diferença entre aspas, né? Mas, assim, não tem alguma. É, é um filho considerado normal, né? Às vezes não é, mas não é adotado pela própria família, por qualquer outra questão. Então, é muito importante a gente trabalhar isso. Foi uma honra participar. É, e é isso. Bom dia, feliz Dia dos Pais para todo mundo. Feliz Dia dos Pais para você, Biel. Deus te Valeu. abençoe com essa família grande que ele te arrumou aí, tá bom? Fica na paz. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Obrigado pelo tempo aqui gasto juntos. Um bom começo de semana. Forte abraço para todo mundo. Fique na paz. Tchau. Tchau, gente.